Bom dia, irmãos. Que maravilha! Estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. E é um privilégio, uma bênção de Deus vivermos em um país onde podemos estudar a palavra de Deus livremente, podemos divulgar isso, as verdades preciosas da palavra de Deus, hoje por tantos meios, né? Incluindo a internet. Nós estamos estudando esse mês sobre a Igreja de Cristo. Sobre a Igreja de Cristo, no domingo passado, nós estudamos sobre sobre o aspecto da prioridade do reino de Deus, e lembrando que a igreja é de Deus, ela é do Senhor Jesus Cristo, e amá-la é essencial em nossas vidas. Hoje vamos continuar estudando. Eu quero começar trazendo a definição, o início da definição da declaração doutrinária das igrejas batistas do que é igreja. Igreja, a declaração diz, é a congregação local de pessoas regeneradas. Olha aqui que coisa interessante. Vejam que aqui não está escrito que é uma casa, que é o templo. Não, o templo é importante, é o lugar onde nos encontramos como povo de Deus, mas a igreja somos nós, é a congregação do povo de Deus. Então, isso é igreja. O Catecismo de Westminster, ele diz que nós existimos para a glória de Deus. Portanto, a igreja existe com um propósito maior, e o propósito principal, que é a glória de Deus. É importante que nós enfatizemos também que reino de Deus, e a Bíblia fala muito sobre o reino de Deus, Jesus pregou sobre o reino de Deus, o texto que estudamos domingo passado fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja, né? Ele é muito maior do que a igreja. O reino de Deus é invisível, a igreja é visível. A igreja é uma pequena parte visível desse reino de Deus. Portanto, amar o reino de Deus implica em amar a igreja. E é por isso que hoje eu quero lembrar do título de um livro do pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, que era A Igreja com Carinho, uma declaração de amor à Igreja de Cristo. Hoje eu quero falar com o irmão sobre algumas bases da Igreja de Cristo e quero conclamar o irmão a amar a igreja porque ela é de Cristo. Porque ela é de Cristo. Quero convidar você a ler Atos 17, de 1 até o verso 9. No entanto, nós vamos rapidamente falar sobre esse texto. Queremos lembrar uma coisa, que aqui nesse texto nós encontramos o início da igreja de Tessalônica. Então, é muito importante, irmãos, que nós observemos que o Novo Testamento, e nós no mês passado, estávamos estudando sobre missões, porque é o mês de missões nacionais, e eu espero que o irmão já tenha dado a sua oferta para missões nacionais. Esse é um privilégio seu, e é uma alegria do povo de Deus poder contribuir com a disseminação do crescimento da obra de Cristo em toda a face da terra. Nós estudamos que Paulo foi um missionário, e ele escreveu a grande maioria das cartas que estão no Novo Testamento, e o livro de Atos é um livro que trata das viagens missionárias de Paulo. Mas é muito interessante, e por isso eu escolhi esse tema agora, irmãos, que a maioria dos livros do Novo Testamento são cartas às igrejas, com exceção dos evangelhos e algumas cartas que são pessoais, mas a maioria são cartas às igrejas, cuidando da igreja de Cristo, ensinando a igreja de Cristo a ser igreja de Cristo. E a carta histórica, que é Atos, é uma carta que fala de um missionário plantando igrejas. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto de Atos 17, que é o missionário Paulo plantando uma igreja em Tessalônica, a capital da província da Macedônia. O império naquela época tinha 3 províncias, e uma era a província da Macedônia, e Tessalônica era
a capital dessa província. O texto bíblico nos diz assim, eu vou lendo o texto e vou comentando, tá bom? Então o texto diz, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Aqui, irmãos, especificamente no versículo 2 e 3, nós temos algumas bases da igreja que são essenciais, que devemos conhecer. A primeira, a Bíblia diz, no versículo 3, necessário que o Cristo padecesse. Paulo aqui, ele já traz 2 verdades especiais sobre a igreja. A primeira é a quem a igreja pertence. E qual é a sua mensagem? A segunda. A quem a igreja pertence? Irmãos, a igreja é de Cristo. A igreja não é de homens. A igreja não pertence a pessoas. A igreja ou a denominações. A igreja é de Cristo Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Por quê? Por direito. Ele a tem, porque ele a comprou por alto preço. Por alto preço. Então, a igreja é de Cristo e ele, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o Salvador da igreja, é o que a igreja possui de mais importante, de mais valioso, de mais especial. Não sou eu, nem você, meu irmão. Não são os bancos, não são nossos prédios bonitos, não. É Cristo, o nosso Senhor, o dono da igreja, o dono da igreja. Não interessa o que você pensa, interessa o que o dono da igreja quer para a vida dela, para a vida dela. A segunda coisa que encontramos aqui nesse texto é qual é a mensagem da igreja. E o texto bíblico diz no verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E Paulo enfatiza muito isso, irmãos, em 1 Coríntios, quando ele em 1 Coríntios 1, no verso 23, ele diz assim, 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E Paulo ainda enfatizando essa verdade, no mesmo livro, 1 Coríntios, no capítulo 2, 12, um versículo muito conhecido nosso, ele diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o 2, eu estou lendo o 12, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja, irmãos, não é que eu sou especial. Nós, Deus, em Cristo, somos feitos especiais. Ele, a Bíblia diz, nos formou de forma maravilhosa. Maravilhosa. Mas o segredo não está na criatura, está no Criador, que nos fez de forma maravilhosa. A mensagem não é o quanto você é especial. A mensagem de salvação que tem sido transformada hoje não é que Cristo, que Deus existe para servir a você. Que você vai à igreja para ter tudo o que você quer. A mensagem da igreja não é de que o homem nasceu para ser feliz. A mensagem da igreja é Cristo e esse crucificado. A mensagem da igreja é que nós existimos para a glória desse Cristo. Essa é
a mensagem da igreja. Mas esse texto de Atos 17 nos traz algo mais também importante para a igreja de Cristo. As três verdades estão intimamente ligadas. A terceira verdade está aí no versículo 2. Ele diz no final que ele passou ali 3 sábados arrazoando com eles acerca das Escrituras. Escrituras. Irmãos, a base da fé, a base da mensagem da igreja de Cristo, o manual da igreja de Cristo não é o que homens pensam. O manual da igreja de Cristo é a palavra de Deus, as Escrituras. As Escrituras. Esse é o manual da igreja de Cristo. Não são sonhos de outras pessoas ou mesmo os seus. É a Escritura. E nesse mesmo capítulo 17, no verso 11, a Bíblia nos diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato eram assim. Examinando as Escrituras para ver se as coisas de fato eram assim. A palavra, as Escrituras são o nosso manual e é nela que buscamos as verdades para a vida do cristão, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Essa é a base da igreja, a mensagem, o dono, o livro manual da igreja, irmãos. E nesse mesmo texto de início da igreja de Tessalônica, no verso 4, a Bíblia diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Aqui começa a igreja. Os frutos surgem do ministério. E você pode dizer para mim assim: mas Marinésia, Paulo estava pregando sozinho. Não! Nós sabemos que nossos missionários não estão sozinhos. Eu e você estamos aqui, orando por eles, contribuindo, sustentando as cordas, com nossas orações e com nossas ofertas. Paulo estava ali sendo sustentado pelas igrejas que cuidavam do missionário. E aqueles irmãos, eles não foram cada um para sua casa, então vamos, não, eu sou um cristão, eu só não vou em igreja, eu não gosto de igreja, mas eu sou crente, eu sou um servo de Deus. Aquela igreja, não, eles criaram, ali começou a igreja de Tessalônica, Irmãos, igreja é a comunidade de pessoas redimidas. Comunidade é a brasa no braseiro. É aqui a igreja em ação, a igreja cuidando, a igreja em missão, levando a mensagem de salvação e a igreja vendo frutos para o reino de Deus, servindo o seu Senhor, o dono da igreja. Ali começou a igreja de Tessalônica. E um versículo que é tão conhecido como nosso, que são os versículos que estão aqui no final, no verso 6 e 7, que dizem assim: porém, não os encontrando, eles estavam procurando Paulo e não os encontrando, arrastaram a Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Estes que têm transtornado o mundo. Glória a Deus, irmãos. A Bíblia nos ensina: a igreja tem que fazer diferença. A igreja tem que transformar mesmo. Tem que levar uma mensagem desafiadora ao mundo. Uma mensagem diferente de tudo que se prega hoje. Uma mensagem de que nós vivemos para Cristo. Que trabalhamos para Ele. Que Ele é o que há de mais importante em nossas vidas. E que sem Ele estamos perdidos.
E no versículo 7 ele diz: aos quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Eles ouviram errado. Eles não estavam afirmando ser Jesus outro rei. Eles estavam afirmando ser Jesus o único rei. O crime era maior, né? Glória a Deus, irmãos, porque aquela igreja pregou o evangelho de verdade. Ela não estava pregando o quanto Deus existe para cuidar de você, o quanto você é especial, o quanto você precisa ser feliz, o quanto Deus precisa dar a você o que você quer, e em nome de Jesus você não aceita o sofrimento, você não aceita a dor. Não, irmãos, essa não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é que Jesus é o Rei. Essa é a mensagem da igreja. E que nós vivemos para Ele, servimos a Ele, e nossa vida é dele, para Ele a usar como bem quiser. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem daqueles que amam a Cristo, o dono da igreja, e que amam a igreja porque ela é de Cristo. Eu quero terminar, meu irmão, com uma frase de Martin Luther King. Ele disse assim: se você deseja mudar alguém, deve amá-lo. E o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, comentando essa frase, disse o seguinte: ame a igreja. Se você deseja mudar a igreja, talvez você acha que sabe muito, né? Então, se você deseja mudar a igreja, ame a igreja. Cristo nos amou e nos mudou. Ponha, irmão, o seu ombro embaixo da carga e lute com a igreja de Cristo. Essa luta santa. Sirva a igreja de Cristo e não ao inimigo. Como muitos que se dizem servos de Deus têm servido ao inimigo, têm amado ao mundo muito mais do que a igreja de Cristo. Ame a igreja de Cristo, porque ela é de Cristo. Deus abençoe você.